Olá! Hoje você vai aprender a escrever séries de TV. Não saia daí, só 20 segundinhos. Olá! Seja bem-vindo ao Em Contexto, um programa que traz semanalmente entrevistas de cultura e entretenimento sobre literatura, quadrinhos, cinema, TV e cultura pop. E aproveite agora para curtir este vídeo e assinar nosso canal para receber notificações de novas entrevistas. Legal? Posso contar com você? Então tá bom. Antes da gente apresentar o nosso convidado aqui, eu gostaria de agradecer o pessoal do Estúdio Geek que me presenteou com essa camiseta fantástica aqui, ó, Star Wars, Rule the Galaxy, muito legal. Valeu, pessoal. Se você não conhece o Estúdio Geek, vai conhecer agora. O Estúdio Geek é um conceito de qualidade em produtos nerds. Todos os itens vendidos em suas lojas físicas e em sua loja virtual são criados em parceria com grandes marcas e estúdios internacionais. O resultado são produtos de alto padrão licenciados oficialmente. Acesse estudiogeek.com.br e conheça esse conceito. Pessoal, eu quero apresentar vocês ao Paulo Gustavo Pereira. Beleza, Paulo? Olá, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Paulo, você é jornalista especializado em séries de TV. Exatamente. Hoje você tem um programa, como que é o nome do seu programa? Loucos por Séries, no canal do assinante da Vivo TV. Da Vivo TV. Tá né? no YouTube também. No YouTube? É. Ah, beleza, é só procurar lá. A gente vai falar aqui sobre produções de séries, né? Sim. Porque hoje as pessoas gostam muito de assistir as séries e o Brasil tem crescido também um pouco na produção nacional, né? Com certeza. Então vamos falar um pouquinho aqui, sem perder muito tempo, porque a gente tem muita coisa para falar. Vamos lá. O que é preciso hoje para escrever uma série de TV? Não vai ter item A, B e C para poder escolher? Não. Não, tá bom. Eu acho assim, toda série de televisão ela funciona se ela tiver um tripé muito bem informado, que é assim, a boa história, um elenco legal e direção legal. Porque a direção de uma série, ela é muito mais densa do que a dirigir um filme. Você dirige 2, 3 episódios de 24 que tem uma temporada. Então, para ela ser bem sucedida, você tem que ter uma certa harmonia entre os diretores, uma linha condutora muito bem delineada, para que o personagem tenha visibilidade, que o pessoal que está assistindo a série entenda do que se faz a história. Porque muitas vezes você tem um personagem que salta aos olhos e a história é muito fraca, né? Então, se você não tiver uma pessoa que costure bem essas coisas durante um episódio, nós estamos falando de uma série, em qualquer série hoje em dia, não tem nada que dure menos de que 10 episódios, né? Você precisa, para isso, fazer com que a história e os personagens fiquem bem, né? Bem encaixados um no outro, porque aí ela, com certeza, vira um sucesso. E eu acho também importante a interação entre os personagens, porque hoje, por exemplo, eu assisto a mais séries do que filmes. Não sei porquê, mas eu gosto de me envolver com os personagens. Num filme, às vezes, é um pouco mais difícil, porque em 20 episódios de uma série, você, por exemplo, How I Met Your Mother, eram 5 personagens. Eu era o sexto amigo deles, eu me sentia assim. Então eu gosto muito disso, né? Então eu acho que, acrescentando o que você falou também, a interação entre os personagens é importante. Então, você citou uma série que é interessante, assim, eu comecei a assistir essa série depois da 3ª temporada, porque às vezes não dá para assistir desde o começo e tal. E eu fiquei fascinado, porque aquilo me parecia, sabe o que? Um Lost da comédia. Por que tinha negócio de ir para o futuro, voltar para o passado, ficar no presente, costurar essas 3 coisas? E o trabalho de roteiro, para poder fazer um negócio bem humorado e com essa pegada, requer, e aí é a grande pegada de uma série americana, mais do que uma cabeça, né? Então tem às vezes 5, 6 roteiristas que trabalham um episódio e tem um cara que costura todas as ideias. Então, por isso que, por exemplo, esse seriado durou 9 temporadas, apesar que o último episódio muita gente não gostou. Eu também não gostei, mas é porque os personagens, as histórias são bem costuradas. Né? Realmente mesmo. Vamos lá, vamos pensar assim. Eu tenho uma sitcom, uma ideia para uma sitcom. Sim. Né? Como é que eu posso desenvolvê-la? Bom, vamos pelo básico. Você tem que ter a sitcom, você tem que ter... Qual que é a ideia? A ideia é construir uma série sobre um jornalista que perdeu o emprego e resolveu todos os dias ir na Praça da Sé
vender figurinha de super-herói. Não é autobiográfico, não, né? Não. E em cima disso ele cria situações, porque, quer dizer, essa é a ideia principal. E lá na Praça da Sé, todo dia acontece alguma coisa diferente com as pessoas que estão em volta dele. Então você tem o quê? Você tem a situação da história, o personagem e os personagens em volta. Como é que isso vai se transformar numa série? O que vai ser de importante para você desenvolver para que a pessoa continue assistindo? Ó, se o personagem principal tem uma história de vida e de interação diferente do que você conhece, já é um bom começo. Depois você tem que fazer com que os personagens que em tese são secundários virem personagens principais cada vez que estiver com esse personagem principal. Então ele não fica só o cara que abriu a porta e falou: olá, bom dia, felicidades, hein? Fechou a porta e todo mundo... Não, ele tem que trazer alguma coisa importante dentro da história, tá? Porque o grande... Existe o protagonista da série. Exato. E o protagonista de cada episódio. Exatamente. E tem... Não, o protagonista de cada episódio, eu digo assim, às vezes são 5 personagens, como no caso How I Met Your Mother. Mas tem um episódio que quem se destaca é o personagem do loirinho, eu sempre esqueço o nome dele. O loirinho, o Barney Stinson. O Barney Stinson. De repente, o episódio é só dele. E os outros são coadjuvantes. Isso é muito comum acontecer, por exemplo, nas séries mais de drama, porque o personagem principal, o ator que faz o personagem principal, às vezes quer dirigir algum episódio. Então, nesse episódio especificamente, o personagem dele aparece pouco porque ele está nos bastidores. Né? Isso já aconteceu na história da televisão, tem muita gente que fez isso. Por exemplo, o Patrick Duffy, que fazia o Bob Ewing na série Dallas, né? Tanto na nova quanto na eu me lembro do William B. Davis dirigiu um episódio do Canceroso no Arquivo X. No Arquivo X, Lembro também. O David Duchovny também dirigiu o episódio do Arquivo X, ou seja, eles gostam de fazer, ele dirigiu no Californication, por exemplo. E aí, para não ter que fazer as duas coisas ao mesmo tempo, então ele sai um pouco. Então, assim, você tem esses personagens que estão, digamos assim, são os secundários, mas se eles não interagem bem, não tem uma boa química entre o personagem principal, a série fica um saco, né? Parece um monólogo com gente rindo em volta. Eu acho que assim, a base da estrutura está mais ou menos nessa ideia. O que tem em uma série que você não recomenda que as pessoas façam? Por exemplo, eu quero escrever agora uma série, então o que você me recomendaria? Não faça isso, que você não gosta de certas séries por aí. Olha, você falou um negócio interessante, a diferença básica do cinema para a televisão é que na televisão você pode esmiuçar mais os personagens, você pode construir personalidades mais fortes, principalmente a partir da segunda temporada, né? Porque você sabe exatamente o que o cara quer e tal. Uma coisa que me incomoda às vezes em comédia é o personagem que é sabichão, ele sabe de tudo. Ele é o personagem do Charlie Sheen no Two and a Half Men. Ele é o cara que sabe tudo, a punchline sempre em cima dele, o outro é só uma escada para ele fazer as piadas. Aí você fala que então a comédia não está, o personagem principal não interage com todo mundo. Então ele fica em cima da plataforma. Quem vier ele solta uma piada. Isso me incomoda. Da mesma maneira que se não tivesse uma boa interação legal no House, por exemplo, o personagem do House, ia ser um saco ver aquele cara prepotente, tirando um sarro de todo mundo que não entende o que ele está falando. Quer dizer, o personagem ele tem que ser um personagem que você, mesmo ele sendo do mal, né, você goste dele. Porque a personalidade dele dentro da série é forte. Né? Se você tiver um personagem que é só do mal, e no mal eu estou dizendo assim, ou ele é muito histriônico, ou ele é um cara... arrogante demais, esses personagens tendem a sair das séries. Entendi. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esses personagens, mas assim, em estrutura, o que mais você não recomenda que se faça, por exemplo? Na comédia, o básico de uma comédia... Não, pode ser outros, não precisa ser só comédia. Eu falei sitcom no começo, ficou... Você sabe que é muito difícil de você definir isso, porque, por exemplo, num drama, você precisa estabelecer... eu acho que é mais fácil explicar da seguinte maneira. As séries evoluíram muito dos anos 50 para cá, tá? Era muito comum você assistir um seriado em que o episódio acontecia uma determinada coisa no episódio, mas nunca tinha referência ao que aconteceu.
Por que isso? Porque na cabeça do executivo americano, se por um acaso você está assistindo uma série que tem essas coisas, entre aspas, parecido com novela, ou seja, é um arco de histórias durante a temporada inteira, então você precisa assistir o episódio. Se você não assistir, você dança, você não sabe o que está acontecendo. Eles eliminaram isso. Não tem uma série de televisão até os anos 80 que não tem esse tipo de coisa. Acho que quebrou, literalmente quebrou com duas séries muito importantes nos anos 80, que é o Chumbo Grosso, que é o Hill Street Blues, e a outra que é o Homem da Máfia, né? Que criou um arco de histórias grande. Quer dizer, o Homem da Máfia, o personagem é um agente do FBI que se infiltra no tráfico, no crime organizado. E aí você vai contando todo episódio tem um arco dramático que ele está infiltrado, ele quer descobrir como é que prende os caras. Mas cada episódio, individualmente, conta uma história diferente, né? Às vezes ligado com o arco principal, às vezes não. E isso acontece mesmo na comédia. Então, quando você... Hoje em dia, todas as histórias, de um modo geral, né? Inclusive algumas já produzidas aqui no Brasil, elas têm esse arco dramático, esse cenário principal, porque se não tiver, a pessoa não interage como interage com novela. Então, deixa eu pegar um exemplo aqui, porque eu acho que esse daqui é um pouco emblemático. O Arquivo X. O Arquivo X tinha a mitologia principal. Sim. E tinha os monstros da semana, que se chamavam. São aqueles episódios com começo, meio e fim que não tinha a ver com a mitologia principal, com aquela do ET e tal, esse tipo de coisa. Essa mitologia principal, na realidade, ela é que nem o monstro da semana. O que era importante na história é a conspiração. Né? A conspiração do Sindicato das Sombras. Então, um dia na conspiração, você assiste um episódio em que existe a conspiração e você não sabe que é o último episódio da primeira temporada. Acontece um monte de coisa, ele vai atrás, a Scully ajuda, não sei o quê, e aí, no final, você olha, fecharam o Arquivo X. Falei, caramba, e agora? Aí você tem 3 episódios da segunda temporada que vai demonstrar na prática com episódios que não tem nada a ver com a conspiração principal, que vale a pena assistir a série. Por quê? Porque ela tem episódios que, independente desse arco por trás, ele te traz novidade. Tá, mas você acha que esse tipo de coisa, bem no simples, assim, mitologia principal, mais monstro da semana, ou seja, episódios diferentes, é recomendável que Sim, você tem que criar assim, você tem que criar um atrativo para o cara continuar assistindo. Por exemplo, na série que está da HBO, O Negócio, uma série brasileira, entrou na 3ª temporada. Onde se poderia imaginar que uma série brasileira, com 10 episódios, ou 13, se eu não me engano, eu sempre confundo, que sobre uma garota de programa que usa técnicas de marketing para poder faturar mais, pudesse virar um sucesso. Não uma empresa, ela não é só uma garota de programa, ela tem uma empresa. Não, ela cria uma empresa no decorrer dessas temporadas. É um negócio assim, fantástico, uma ideia muito boa, né? Porque ela é uma série assim, leve, ela não entra no detalhe sórdido da profissão, do tipo, o cafetão, quem não gosta dela manda rasgar a cara, sabe, esse tipo de coisa. Que você veria tranquilamente numa série da HBO mais americana, né? Tipo Sopranos. A própria história do Sopranos, você sabe que ele é um criminoso que está sendo investigado pela polícia, mas você tem, em toda a temporada, você tem os episódios que ligam alguma coisa. A ligação é através da terapia que ele faz. Entendi. A gente vai continuar conversando aqui, mas eu quero deixar um recado pro pessoal de casa. Se você escreve contos, crônicas ou poemas, você precisa participar das coletâneas literárias da Andrus Editora. Acesse www.andrus.com.br e envie seus textos. A Viena trabalha há mais de 15 anos, produzindo anualmente mais de 1 milhão de livros. Como editora, possui selo próprio no segmento de materiais didáticos para escolas de idiomas e profissionalizantes. Como gráfica, disponibiliza para o mercado os mais modernos recursos para a produção de livros em médias e baixas tiragens. Acesse portfolioviena.com.br e conheça essa solução gráfica. Vamos voltar para o personagem, então. Veio aqui o Ricardo Ragazzo, um grande amigo meu, ele veio falar sobre uma entrevista chamada 25 motivos que fazem o leitor abandonar seu livro. Inclusive, pode clicar aqui que você vai direto para lá depois, para essa entrevista. E uma delas é sobre personagem, porque o que acontece? Ele criou uma personagem chatinha, ele queria que ela fosse chatinha e que em determinado momento da história o serial killer ia matar essa menina. Só que quando matou, todo mundo sentiu falta. Ninguém sentiu falta, todo mundo curtiu. Todo mundo curtiu isso e falou, pô, não era isso que eu queria. Não era isso que eu queria, né?
Então, como é que é essa coisa? O que a gente precisa para desenvolver um personagem que caia no gosto do público? Olha, assim, até o advento de Game of Thrones, eu acreditava que qualquer personagem, né, sendo do mal ou não, sempre tem chance de permanecer na série. Eu sempre lembro do Dr. Smith do Perdidos no Espaço, né? Que sabotava tudo, né? Ele sabotava, ele transformava a espaçonave num hotel para alienígena. Quer dizer, é um cara que no segundo episódio, depois de ter sabotado a nave, alguém, como acontece em Galáctica, na nova versão, tinha um grupo de sabotadores, ele foi julgado, botaram na câmara de ar e expeliram o universo, acabou. Eu faria isso com o Dr. Smith, que pra mim nunca foi um personagem que eu gostava. Eu gostava muito mais da parte de ficção científica e tal. Então você cria um personagem que tem essa dualidade. Uns gostam, outros odeiam, né? Infelizmente, quem gostava muito do personagem, né, era o Irving Allen, que acabou deixando porque a audiência subia. Irving Allen era o criador da série. Exatamente, o criador da série. Deixava a audiência mais familiar, né? Em vez de ser só nerd assistindo ficção científica, era uma coisa um pouco mais genérica. Então, assim, você tem que criar personagens que eles te deem o prazer de construí-los durante uma temporada. Então, de repente, e isso realmente mudou muito, né? Depois do advento de Game of Thrones, hoje nenhum personagem está isento de morrer, né? E quando, por exemplo, cria-se determinadas estruturas numa série para matar um personagem numa série convencional, né? Aconteceu recentemente na série The Good Wife, que é uma série que passa na CBS americana, Universal Channel aqui no Brasil, em que um dos personagens principais é morto no meio do episódio, porque ninguém sabe o que está acontecendo. É num tribunal, tal, não vou falar porque a série está em DVD e na Netflix dá para acompanhar. Mas o personagem sai da temporada. Às vezes ele sai porque ele quer sair mesmo, né? Às vezes ele não sai por causa às vezes ele sai por causa da narrativa. E o exemplo também é do Dallas. O Patrick Duffy estava com o saco cheio, não estava querendo mais trabalhar, queria fazer direção. Então eu quero sair da série definitivamente. Beleza. Então no último episódio da da quinta temporada, atropelam ele 3 vezes. Blá, 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 morreu, acabou. A série teve um problema na audiência, né? Porque o Bob Ewing era exatamente o balanço entre o bem e o mal com o JR. Então, sem o Ewing, os outros não chegavam aos pés, só tinha maldade no seriado. Então vamos dar um jeito nessa história. Então, na temporada seguinte, ele volta. E da pior maneira possível para uma série. Sonho. Era um sonho. Uma temporada inteira um sonho, cara. Eu falei, não fizeram isso. Eu entendo a justificativa. Não, o bem não pode ficar, o mal, né? Tem que ter balanço na história. Mas falar que foi um sonho, cruz credo, né? Complicado. Há mercado para quem quer escrever séries no Brasil? Hoje começou a ter um mercado muito sério, porque primeiro que tem uma lei que obriga as TVs por assinatura a escreverem, né? Quer dizer, a terem produção local. É óbvio que você tem que passar por uma peneira. Primeiro de tudo, para ser escritor, você precisa ter informação, né? Você não adianta até acho que algumas pessoas conseguem escrever sem muita informação, porque de repente estão lidando com uma coisa que é do dia a dia dela, né? Mas eu acho que é fundamental você ter ler muito livro, ler muito jornal, ler muita revista, dependendo do que você quer escrever. Assistir muito filme, assistir novela, assistir um diabo a quatro. Infelizmente, às vezes hoje em dia, você não consegue fazer isso por falta de tempo, você tem que trabalhar, etc. Mas é fundamental para você que quer escrever, e hoje existe esse mercado. Aos poucos ele vai sendo sedimentado, porque a produção, e é interessante que quando você tem uma produção muito rica em novela, né, escrever para seriado é uma coisa complicada, porque você tem que eliminar todos os vícios e ranços do que você tem em telenovela. Entendi. E eu dou um exemplo de uma série que pecou por causa disso, chamada Animal, uma série da GNT, que era muito bem produzida. Eu me lembro, era com a Cristiana Oliveira e com o Edson Celulari. Exatamente, a ideia é muito legal. O cara tem uma doença genética, né? Ele volta para como é que é o nome? Para a cidade de Natal, onde ele acha que vai encontrar a resposta, né? Que deixa ele que se transforma, entre aspas, num puma, né? Num felino, num predador de primeira espécie. E a história deveria ser
o desenvolver todo o personagem e as coisas, e os personagens em volta. Só que de repente você vai... E a série foi a primeira série brasileira, foi cancelada de 10 episódios do 7º. Nossa. Doido, a gente cancelou a série, não teve segunda... Por quê? Quando você assiste no conjunto da obra os 7 episódios, você vê assim, nossa, isso aqui parece uma novela. E não é isso que a pessoa que assiste televisão, principalmente TV por assinatura, quer assistir. Porque novela já tem na Globo, na Record, de vez em quando na Bandeirantes, na SBT, tem no canal Viva da Globo, na TV por assinatura. Tem novela 24 horas por dia. E o cara quer ver uma coisa diferente. Então não é por aí. Assim, escrever novela tem um certo timing, que você pode desenvolver a história. Você sabe que se você escrever alguma coisa na sexta-feira, pro episódio de sexta-feira, não vai mudar nada no sábado, vocês vão pegar esse gancho e transformar na segunda, porque às vezes o cara viaja e tal. E na série não, tem que ter estrutura. Tem que ter começo, meio e fim, tem que ter arte, personagens fortes, senão você dança. Tá bom. Só mais um minutinho que agora eu quero que vocês vejam a galeria do Em Contexto. A gente recebeu alguns livros e alguns produtos muito legais. Pode rodar. A Pedra Proibida é o primeiro volume da série O Legado de Copérnico, criada pelo escritor Tony Abbott. O autor une todos os pontos da trama de forma magistral e cria um thriller envolvente, realçado por códigos, quebra-cabeças, locais exóticos e fugas. A publicação é do selo Galera, da editora Record. No terceiro volume da série Era Outra Vez, cujo título é Tudo ou Nada, os irmãos Abe e Jonah vão bagunçar a história da pequena sereia ao tentar dar a ela um final feliz. A autoria é de Sara Linovski e a publicação é do selo Galera Júnior da editora Record. Argus, um fim do mundo muito louco é uma HQ criada pela dupla Léo Martinelli e Rafael Salimera. A trama lembra histórias de RPG e games e desbrava um futuro distópico rodeado por ecos do passado. A publicação é da editora Draco. Quack, Patadas Voadoras é o início da série de quadrinhos escrita e desenhada por Caixa Pato. Entre as mais absurdas loucuras, risadas e diversão, também é, acima de tudo, uma história de aventura, amizade e imaginação. A publicação é da editora Draco. Você quer uma camiseta legal ou alguma memorabilia geek? Então navegue na loja virtual da Liga Nerd. Acesse loja.liganerd.com.br. A E-Sabonete produz sabonetes perfumados em formatos incríveis. Acesse facebook.com.br/cimesabonete. Tudo relacionado ao universo nerd você encontra na Dimensão Geek. Acesse dimensãogeek.com. Decore sua casa com as almofadas e tecidos personalizados com temática geek da Venda Vintage. Acesse vendavintage.com.br. Se você quer ver o seu livro ou memorabilia nerd na galeria do Em Contexto, basta enviar para Programa Em Contexto, Caixa Postal 80846, São Paulo, capital. O CEP é 03613-970, aos cuidados do setor de conteúdo. Ô Paulo, hoje em dia, existe a possibilidade das pessoas escoarem sua produção, por exemplo, de escrita. Por exemplo, eu, como escritor, posso publicar as minhas obras na internet. Sim. Se eu conheço também, conheço algumas pessoas, faço pelo Catarse, financiamento coletivo e tal, eu posso produzir uma série de vídeos. Claro. Como, por exemplo, no Porta dos Fundos, eles têm lá uma websérie e tal, muito legal, chamada Viral, a outra é o Sequestro e tal. Você acha que existe essa possibilidade da gente criar um mercado de séries, de webséries? Não só existe, como já está sendo assim. Tem muita gente usando o YouTube para poder fazer isso. E não estou falando gente, né? Tipo eu, você, vamos lá produzir com os amigos. Não, estúdios. Tem estúdios que já estão pensando em fazer webséries para poder ampliar mais o mercado. A Marvel já vai começar a produzir aqueles one-shots que eles faziam, aqueles de 15 minutos. Eles já querem fazer websérie para poder complementar os filmes do cinema e até as séries de televisão. E eu acho que é um mercado enorme. Eu assisti uma muito divertida chamada A Vida de Lucas Batista, que mistura exatamente o que a gente gosta. Cultura pop, nerdices do cotidiano, de um cara, e é uma história contada no flashback. Isso é muito interessante. É um cara que está conversando com a possível namorada e aí ele relembra tudo que aconteceu com ele até ele chegar naquele momento. Em 10 episódios de 5 minutos. Eu acho, por exemplo, aliás, eu conversando com um documentarista, David Gaynor, da BBC, ele falou que o YouTube hoje, além de ser o melhor lugar para você arquivar a memória audiovisual do planeta, tá? É um ótimo lugar para você fazer experiências dramáticas.
Então você cria uma websérie, 5 episódios de 5 minutos, 10 minutos, 3%, por exemplo, que era uma websérie de 3 episódios de 8 minutos, o pessoal da Netflix gostou e vai fazer uma série convencional inteira. Então você acha que pode existir essa possibilidade de uma grande operadora olhar alguma coisa e transformar, querer contratar a pessoa? Claro, com certeza, porque se é uma ideia criativa, uma ideia inovadora, uma coisa diferente, porque hoje assim, na televisão a gente sabe que tem série policial, sabe que tem comédia, sabe que tem drama de família, você tem o jeito de contar a história que é o X da questão. Você pode ter uma série de super-herói que não tem nenhum super-herói que a gente conhece. Mas é uma série de super-herói. Quer dizer, você pode criar o que você quiser, desde que seja uma coisa que seja diferente do dia a dia. Por exemplo, eu jamais leria Game of Thrones, tá? Mas a série me fascinou. Eu jamais leria assim. Primeiro porque é de 96, eu perdi o barco, não li o primeiro. Mas muita gente começou desde o primeiro livro. Alguém, por exemplo, assistiria uma série sobre o dia a dia de uma família aristocrática inglesa e seus empregados no início do século. Downton Abbey? Quem vai assistir? Eu assisti o primeiro episódio e o roteiro é uma das coisas mais brilhantes, cativantes. É uma série tão forte que virou referência de séries dentro de séries. De filme no final do Homem de Ferro 3, que o guarda-costas dele tá lá o Jarvis, né? Tá ali no Jarvis, não. Como é que é o nome do... É Rap, né? O Rap. Tá no hospital. O que ele tá assistindo? Downton Abbey. Pô, porque a série criou todo um elemento narrativo e construiu uma história que é fascinante. É como se a gente tivesse assistido... Não, como se tivesse assistido, não. Você vendo um negócio que não faz parte do seu dia a dia, mas é atrativo. É isso que precisa. Trazer o cara pro seu lado, você tem que criar essa isca, esse gancho. Legal. Vamos lá, vamos rapidinho, assim, 3 minutinhos, eu quero que você me diga séries cujas estruturas são diferentes, mas que fazem sucesso, que fizeram sucesso. Por exemplo, vou fazer as novas, né, que são interessantes. Por exemplo, Breaking Bad, né? Ela começa como parece uma série de humor negro, depois vai virando um drama pesado pra diabo, e é muito boa exatamente por causa dessa mudança. Mad Men. Fazer uma série sobre os loucos homens da Avenida Madison, que é o centro da publicidade americana, nos anos 60, foi uma ousadia fantástica. E que leva a gente conhecer esse universo, que ninguém tinha a menor ideia do que estava rolando, né? A outra série, a maldição do Game of Thrones, que você fica grudado naquela série, torcendo para que no 9º episódio não matem seu personagem favorito. Aí não mata no 9º, mata no 10º, né? Lost, o que você achou de Lost? Lost, eu acho assim, ousado pacas, eu gostei da série inteira. Muita gente, deixei de assistir na metade. Então você não gosta de série. Seriado é assim, você ou não gosta ou gosta, não tem meio termo. Então você vê uma estrutura muito bem articulada, uma série de ficção científica, que tinham esses negócios de flash forward, flashback, muito bem articulado. O final para mim foi, eu não diria surpreendente, mas assim, sabia que no fim ia acabar acontecendo o que aconteceu. E olha, é uma surpresa para todo mundo. Porque foi a primeira série de TV aberta nos Estados Unidos que fez um buchicho enorme como o Sopranos fez no início. No caso, o nosso amigo Maurício Muniz, ele falou um negócio pra mim que era assim, ele imaginava a reunião dos roteiristas, né? Falando do Lost, né? Tipo, vamos colocar um urso polar ali? Vamos, é legal, mas como é que a gente resolve? Não, depois a gente resolve, se der a gente resolve. Porque muitas das coisas que aconteciam lá não foram resolvidas, né? Mas você sabe o que é isso? As pessoas tendem a achar que precisa explicar tudo. E aí eu cito o mestre Alfred Hitchcock. Você não precisa citar tudo. Você pode criar um interesse em um determinado objeto para ele distrair a pessoa do real motivo da história. Então você quer um exemplo claro que quem fez esse negócio sabia o que estava fazendo, que é o Tarantino com a maleta, com alguma coisa brilhante dentro do Pulp Fiction. O que tinha dentro da maleta? Tanto faz. Você fica aquilo será que é importante? Não importa. Igual no Ronin, né? Aquele Ronin que era com o Robert De Niro. Mas não importa. O interessante é o seguinte, como é que... Missão Impossível 3. Missão Impossível 3. O que é o... Dente do coelho, né? O pé de coelho. Pé de coelho. Não importa.
cria uma distração que pode ser que se resolva ou não. Essa distração vai ser ótima porque você sai do objeto principal, que é a trama, e na hora que você percebe, você está ligado na trama de novo, e aí você tem o quê? O que todo autor gosta, a surpresa. Nossa, eu não sabia que o cara... Nossa, é o cara que... Não, puxa vida! Quer um exemplo disso? No final da segunda temporada de Downton Abbey. O que acontece no final da temporada? Ai, eu não acredito que ele fez isso, cara, mas não pude... Não, segunda não, terceira. Mas você fica, né? Porque, por exemplo, eu lembro de ter lido o primeiro volume o primeiro número do Game of Thrones, né? E a morte do Stark, né? Que já não é spoiler, porque já tem 6 anos, meu amigo, não causou tanto impacto quando você viu na série. Por quê? Porque primeiro você está vendo, né, o que vai acontecer. E os efeitos visuais hoje deixam você cada vez mais boquiaberto. Então, se é para criar uma série, criar impacto e criar essas coisas do tipo, nossa, olha, durante a série, a temporada inteira, quer ver uma outra coisa, aquele Home Improvement? Esse eu não conheço. É uma série da Disney, ficou 7 temporadas do Tim Allen. Que Home Improvement, porque ele criava 3 filhos, né? E ele tinha um programa de utilidades para marceneiros, para bricolagem, né? Numa TV por assinatura. E em casa ele usava o que acontecia ali para dar as aulas de moral, as coisas dos filhos e tal. E tinha um vizinho que o tempo todo, as 7 temporadas que ele apareceu, ele nunca mostrou o rosto inteiro. Ele ficava assim no muro. Então, Tinho, aconteceu tal coisa, não sei o quê. Aí um dia ele está pilotando um avião, um helicóptero, ele está com uma máscara, um óculos de avião. E aí, como é que é o rosto dele? Não importa. Entendi. Entendeu? A gente tá finalizando aqui. Vamos falar um pouquinho rapidinho do Loucos por Séries. Coloca aqui para mim o link. O Loucos por Séries é um programa que eu desenvolvi há uns 6, 7 anos para o canal do assinante da Vivo TV, que era a TVA, depois a Telefônica comprou e virou Vivo TV, onde eu toda semana apresento uma grande reportagem sobre um determinado tema. Então, às vezes temas recorrentes, já fiz 3 programas sobre Game of Thrones, porque a cada temporada tem uma coisa louca acontecendo. Essa semana eu gravei um sobre Lei e Ordem e Unidade de Vítimas Especiais. Então eu faço, ele é reprisado continuamente, a cada 4 horas, durante a semana inteira, até mudar o programa. Ele está no canal do YouTube, né? E é muito divertido fazer, né? Porque às vezes eu vou em alguns lugares meio malucos para produzir, né? Como, por exemplo... No Game of Thrones, eu reuni 2 amigos completamente nerds, vestidos a caráter e vamos lá, mala borbulhas, né? Legal. E você escreveu um livro, como que é o nome do livro? O Almanaque dos Seriados, que eu escrevi, que dá uma geral dos 60 primeiros anos da série de televisão. Escrevi um segundo livro, que é o Almanaque dos Desenhos Animados, né, que é a Animac, que tem todos os desenhos animados, não de cinema, mas de televisão, que foram exibidos de 1950 até 2010. Né? Tem gente que olha assim, eu não sabia que tinha isso aqui. Tem bastante. Quero agradecer a sua presença, foi um bate-papo bem legal. Quero voltar aqui, que você volte aqui pra gente conversar de novo. Com certeza. Obrigado, Tchau. Paulo. Abração. Falou. Gostaram? Deixa aqui o seu comentário então, beleza? E aproveite para curtir o vídeo e assinar o canal para você ter notificações das novas entrevistas. E antes de ir embora, eu quero mandar um abraço para um pessoal aqui. Para Janete Santos, minha grande amiga de infância, minha vizinha. Um beijão para você, Janete. Para Sandra, que é minha vizinha também, que é muito gente boa, tá sempre lá... É que eu tenho um pouquinho de receio com um vizinho muito legal por causa daquele filme do... Você sabe qual que é? O Bebê de Rosemary, né? Bebê de Rosemary. Aqueles vizinhos muito assim. Não, mas ela é diferente. É uma vizinha muito legal. Pro meu grande amigo Rodrigo Garé Pissarro, da igreja, eu já fui da igreja também. Pro Ander Navarro, que é um autor que publicava na Andros Editora, da qual sou autor. Pra Tassiana Oddi, que trabalha na Giz Editorial, um beijão pra você. Pro Carlos Bizarro, que ele é professor na Quanta, que é professor da minha esposa, ele está ensinando a minha esposa a fazer desenhos, né? Então eu tenho que agradecer bastante porque ela está com um progresso muito grande no desenho. Carlos, abração para você. Para Clau Fogolin, que é uma grande amiga também da internet, eu vi uma vez só no lançamento de livro. Pro Edson Quintana Rossi, que foi meu primeiro patrão, me deu meu primeiro... emprego aos 15 anos, para Leila Moreira, que foi minha professora na faculdade, beijão, professora Leila, e para Li Sabas, que é uma autora que publicou com a gente lá na Andros, tá certo? Pessoal, agradeço a audiência de vocês, espero vocês na próxima entrevista. Tchau!